nossas orações, os nossos louvores, a nossa adoração, que a nossa oração chegue ao Senhor realmente e que Ele cada dia mais fale conosco através da palavra. E nós vamos agora meditar nos tesouros de Davi, nos salmos de Davi, e nós já chegamos agora no salmo de número 65. Então lhe peço para que você abra a sua Bíblia, mais uma vez, abrindo esse salmo 65. E nós vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura desse Salmo 65. Já encontraram? Alguns falaram, outros não, né? Então vamos ficar em pé, vamos ler esse salmo com alegria no coração. Salmo 65. O título de hoje é o mesmo título usado aí na versão ARA, Ações de Graças pelas Bênçãos da Seara. Diz assim o Salmo 65. Ações de graças pelas bênçãos das searas, ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não-los perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhe as seivas. Tu amoleces as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção, coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Ó Deus, Teu Espírito Santo, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra foi lida e nós estamos aqui querendo receber o Teu alimento, o maná do céu. Fala aos nossos corações, não nos deixe sair daqui vazios, mas enche-nos com Teu Espírito Santo, abençoa-nos para que nós cantemos assim como o salmista canta, em louvor de ação de graças ao Senhor. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que belíssimo salmo, não é? Belíssimo salmo. E eu fiquei pensando, quando estava lendo esse salmo, um dia desse de manhã, levantei, acordei, abri a janela, não abri a janela, mas fui na sala onde tem uma vista boa, e o céu estava todo cheio de cinza, todo cinza, e esse ar seco que nós estamos experimentando, e são cenários que a gente observa e pensa, puxa, será que não vai chegar a chuva? Não vai chegar a chuva, nós estamos precisando da chuva, não é? E a gente fica assim, aí vem aqueles que falam, mas agora vai ser sempre assim. Eu me lembro que em 2019 o pessoal falou, não, agora vai ser só seca e tal. Aí em 2020 veio uma chuva enorme, não é? E quando nós voltamos para a palavra do Senhor, nós vemos outra coisa. Nós vemos que Deus conduz as coisas e que Deus é um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, e que mesmo sem o nosso merecimento, Ele cuida de nós, cuida da terra, cuida dos homens bons, também dos maus. E esse salmo mostra essa bênção do Senhor, o Senhor dando a sua graça, pela sua graça, abençoando a terra, abençoando a seara. A gente percebe que Davi, ele tem vários salmos, vários tipos de salmos. Tem salmos ali de louvor e adoração, de lamento, de romagem, salmos reais, salmos sapienciais, salmos imprecatórios, e tem os salmos de ações de graças. E esse aqui é um salmo realmente muito claro de ação de graças.
Glória a Deus por isso. Ele claramente mostra isso. Derek Kidner, ele fala o seguinte: várias maneiras foram trabalhadas para identificar quando esse salmo foi dito por Davi, ou escrito por Davi, ou cantado por Davi. Ele fala, pode ser, talvez foi nos festivais de outono que previa um ano vindouro de muita fartura, ou então quando eles se reuniam para orar e invocar a bênção de Deus, esperando que a bênção chegasse, ou uma celebração da primavera, como oferta das primícias, por exemplo, na Páscoa, ou ainda uma libertação nacional que o Senhor fez. Mas ele fala assim, seja qual for o evento ou estação que originalmente celebrava, a gratidão e alegria que revela em Deus como Redentor, Criador, sustentador, faz desse ato de louvor riquíssimo e com muitas palavras que falam ao nosso coração, um salmo tão maravilhoso como esse. E nós vemos aí no versículo 1, a gente percebe que no versículo 1 ele já inicia dizendo, pedindo louvor a Deus, ou mostrando a sua confiança em Deus e o seu louvor em Deus. E falando assim, a ti se pagará o voto. Então a gente percebe que é um salmo realmente de ações de graças. Um voto de ação de graça, é um salmo de louvor, de agradecimento ao Senhor. E ele disse assim, que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Nós vamos cumprir os votos que fizemos, pois responde às nossas orações. Todos virão a ti. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu nos perdoa. Tu perdoas a nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive nos teus átrios, nos teus pátios. Quantas coisas boas nos saciaram em tua casa, nos saciarão em tua casa e no seu templo, em congregação. Tu responde às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus, Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todos na terra. E até os que estão longe, em mares distantes, até eles ouvirão do Senhor. O Senhor que formou os montes com teu poder e com grande força. Acalmas a fúria dos mares, as ondas impetuosas, o tumulto das pessoas, da gente, das nações, o Senhor acalma. Os habitantes dos confins da terra se admiram com as tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde se põe, despertas gritos de alegria. O Senhor cuida da terra, rega a terra. O Senhor torna rica, torna fértil. O rio de Deus tem muita água, muitas águas. O Senhor proporciona fartura de cereais, porque assim o Senhor manda, o Senhor ordena. E o solo fica cheio de água, dissolve os torrões e nivela os sulcos, amolece a terra com chuvas e bênçãos que vêm das plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Isso eu deixo o seu rastro, tua pegada na natureza. A fartura está aí para nós vermos. Os pastos do deserto ficam verdes, as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanho, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Que belíssimo salmo, maravilhoso salmo. E esse salmo fala que o escolhido de Deus agradece o Senhor pela bênção da seara. O escolhido de Deus agradece ao Senhor pela bênção da seara. E como que Deus abençoa a seara? Essa é a pergunta que nos cabe para que a gente explore esse salmo de uma forma belíssima. O primeiro argumento, Deus nos abençoa a seara ouvindo a oração dos homens. Ouvindo a oração dos homens. Leia comigo o versículo 2. Diz assim, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. A ti virão todos os homens. Deus está de ouvidos abertos para aquele que clama. Deus ouve o seu povo, não ouve? Nós cantamos aqui, se eu me humilhar, se eu te clamar. E nós percebemos que essa canção e também esse salmo nos lembra de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, meus irmãos, Deus está falando assim, se vocês ouvirem, se vocês me clamarem, se humilharem diante de mim, estou com os ouvidos prontos para te ouvir. Deus abençoa o seu povo. Deus ouve a oração
do seu povo, mas Deus ouve também o clamor dos outros povos, ouvindo a oração dos homens. Que interessante essa colocação dos homens, não é do povo de Israel só. E aí nós podemos pegar alguns trechos interessantes que nos faz pensar que Deus também abençoa, a sua graça comum está presente. Agar, quando saiu da presença de Abraão, e ela clamou, e Deus falou: Ismael não é o escolhido, mas Isaac é. Só que Agar foi abençoada. Ela clamou, o anjo chegou, e por causa de Abraão, e por causa da misericórdia de Deus, Gênesis 16:10, ele fala assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Que interessante. Que interessante ver quando Paulo está no barco, e está ali a ponto de naufragar, e ele fala assim em Atos 27:34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Ah, meus irmãos, por causa da igreja do Senhor, esse mundo ainda está sendo abençoado por Deus. Por causa do povo de Deus, esse mundo ainda não foi destruído. Lembra quando Abraão chegou diante de Deus e falou: ó Deus, e se tiver alguém lá na terra, daquela terra lá, Sodoma e Gomorra? Se tiver uns 50 lá, o Senhor vai destruir? Não, não vou se destruir não. Ah, Deus, se for 40, não vou destruir. E se for 30, Deus? E ele foi caminhando até chegar o momento que ele parou. Ele chegou 10, Senhor, se tiver 10, não vou destruir. Ah, meus irmãos, Deus abençoa este mundo por causa de nós. É claro que quando ele tirou Ló da terra, ele destruiu a terra. É claro que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar. E aquele que não está em Cristo vai experimentar uma grande destruição. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor abençoa. Por isso podemos pedir: Senhor, manda chuva, sim. Abençoa essa terra, abençoe nosso país, abençoe a nossa nação. Deus está com os ouvidos atentos. Segundo lugar, Deus abençoa a seara. Olha que bênção, perdoando os pecados. Vamos dizer isso? Perdoando os pecados. Versículo 3, leia comigo bem forte. Diz assim: por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Então, nós pegamos parte da frase aqui, porque a frase anterior está no versículo 2, e que fala que os homens chegam diante de Deus por causa das suas iniquidades. E depois fala: se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Então veja que o texto está dizendo que os homens virão diante de Deus. Por causa do quê? Por causa das suas iniquidades. Mas que interessante, quer dizer, por causa das iniquidades os homens vão diante de Deus? Sim. Sim. Aqueles que buscam o perdão de Deus, eles vão diante de Deus por causa das suas iniquidades. E fazem o quê? Fazem o que está em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa é a grande bênção, então. É interessante pensar, mas a seara, veja que a bênção de Deus, ela não é pela metade. Deus abençoa toda a terra, a graça comum do Senhor. Deus abençoa a vida espiritual, em especial aqui, os pecados. Ele perdoa os pecados daquele que se achega diante do Senhor. E os outros homens vão diante de Deus por causa das iniquidades? Olha, também chegarão diante de Deus por causa das iniquidades. Só que se eles não reconhecerem, não pedirem perdão, eles vão chegar diante do juiz por causa das iniquidades. Vão ser julgados. Vão ser julgados. Mas aquele que se humilha diante do Senhor e pede perdão, o Senhor perdoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso num cântico que está falando sobre a seara, mas por quê? Porque Deus não dá a bênção pela metade, Ele dá a bênção completa. De que adianta a gente ter uma vida próspera, ter uma grande colheita, mas o coração está longe do Senhor? Marcos 8:36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Não adianta nada.
Então, além do alimento dessa terra física, nós precisamos do alimento espiritual. Jesus diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus então se entrega por nós, para que nós tenhamos a bênção espiritual, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Terceiro lugar, Deus abençoa a seara, se aproximando do seu povo. Vamos ler o versículo 4. Leia comigo bem forte, diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. A bênção do Senhor é completa. Deus escolhe o seu povo para ficar junto dele, para se aproximar dele. Deus não só manda a bênção, tá bom, manda a bênção aí para você, manda prosperidade para você. Não, Deus manda a sua própria presença. A sua presença. Desde o início foi assim, na criação e nós começamos uma lição que fala sobre o mandato espiritual, em uma revista que fala sobre criados com propósito, e Deus se coloca então, ele cria o homem e ele quer se relacionar com o homem. Lógico que nós tivemos o pecado que fez a separação, mas Deus fez essa reconciliação, e ele chama então um povo especial para que fique próximo dele. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. A bênção de Deus é completa, Ele está presente aqui, agora, em nossa vida, em nosso coração, todos os dias. Ele se aproxima de nós, Ele nos escolheu para que tivéssemos um relacionamento com Ele, glória a Deus, Ele nos ama, e Ele nos faz essa mudança para que a gente também ame os demais, para que o nosso fruto permaneça. Então nós nos aproximamos de Deus, mas também nos aproximamos dos outros. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e agora também nós amamos ao próximo porque o Senhor nos amou. E assim o nosso fruto permanece, porque nós trabalhamos com amor na igreja, em casa, com o Senhor, glória a Deus. Quarto lugar, meus irmãos, quarto lugar. Está contando aí? Quarto lugar, Deus abençoa a seara, respondendo na sua justiça. Vamos ler o versículo agora do 5 até o 7. Vamos ler juntos? Diz assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. A bênção do Senhor é completa. Quantas vezes a gente não está com fome de pão, nem com sede de água, mas a gente está com fome de justiça, ou com sede de justiça. Porque o mundo tão injusto e com pecado presente, nós estamos ali esperando, Deus nos sacia com a tua justiça. E Deus faz isso, meus irmãos. A bênção do Senhor é completa. A seara que vem do Senhor é completa. Ele nos abençoa com a justiça. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. E olha que interessante que ele usa tremendos feitos aqui. Então a gente percebe que o Senhor, em alguns momentos, ele usa esses tremendos feitos, não é? Esses tremendos feitos. Eu fico pensando quando os discípulos estavam ali no barco e o mar estava revolto. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, não é assim? Quem gosta desse hino, né? E aí o que Jesus fala? Sossegai. E Jesus domina tudo. E Jesus coloca em ordem. Mas outras vezes também o Senhor coloca a natureza para falar alto e para os homens terem temor do Senhor. E Ele manda de vez em quando uma pandemia e todos se e agora o mundo vai acabar. Deus está falando, não, é só um pouquinho. Não vai acabar ainda não. Ou então nós estamos aqui, de repente cai uma chuva imensa, que bate todos os recordes, e a gente sai no jornal porque é o recorde de chuva, porque não é? Ou então vem uma seca, o recorde de seca. E aí o Senhor manda a chuva, ou então depois o Senhor
acaba um pouco com a grande chuva, com o grande estrago que tem. Meus irmãos, Deus age mostrando ao mundo que Ele está condenando, que Ele está presente, a justiça é do Senhor. Nós podemos confiar no Senhor. Ele domina tudo, os montes. Por tua força consolidas os montes, cingido de poder. Aplacas o rugir dos mares. O mar pode estar revolto, alto, Senhor, sossegai. O ruído das ondas, o tumulto das gentes. Porque às vezes é a natureza, mas às vezes são as pessoas também que se reúnem, se revoltam, se rebelam. E de repente Deus manda algum sinal e as pessoas... Uma vez eu estava jogando bola ali no... Não vou fazer propaganda não, né? Ali perto do bairro industrial. Estava jogando bola lá e veio uma chuva assim, todo mundo olhando, aquele vento, aquele negócio que entrou assim na quadra, assim. Todo mundo... Estava aquele barulho, de repente todo mundo... Sabe? Quando para e não entende e só simplesmente cala porque não tem o que falar. E você percebe aí Deus dizendo, eu estou aí, eu reino aí. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Alguns se levantam e fazem injustiça, mas Deus está no trono. Deus está reinando. Seja ele governante, príncipe, imperador, ditador, Deus está no trono. E quando Deus age com seu poder, todo mundo se cala, porque o Senhor reina sobre todos, sobre todos. Ele nos coloca então essa justiça está com o Senhor, essa justiça foi o Senhor Jesus, porque se Deus quisesse, Ele poderia destruir a todos nós, mas Ele enviou Jesus Cristo para fazer justiça. Como? Morrendo em nosso lugar, pagando por nós, pagando os nossos, levando ali na cruz os nossos pecados. A bênção do Senhor é completa e nós esperamos essa justiça de Deus. Glória ao Senhor. Quinto lugar, meus irmãos, Deus abençoa a seara, trazendo alegria. Vamos ler o versículo 8 juntos? Versículo 8 diz assim, bem forte. Vamos ficar em pé e vamos ler em pé. Agora sim. Só os alegres, fiquem em pé. Vamos ler. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Glória a Deus. Deus traz alegria. Quem faz exultar de júbilo? É o Senhor. Os que habitam nos confins da terra. Veja que Jesus, lá em Atos 1,8, diz isso, não é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. A alegria do Senhor chegou em vários lugares. Nós hoje, aqui tão longe daquela região, fomos abençoados por causa dessa palavra. Nós poderíamos estar ali entre os confins da terra para eles, com certeza. E veja que o Senhor então traz essa palavra, essa mensagem, a alegria que vem do Senhor, essa notícia boa. A notícia do Evangelho, a notícia que o Senhor Jesus nos salva. Veja que é completa a bênção do Senhor. As bênçãos do Senhor são completas. Ele traz alegria e abençoa as famílias em vários lugares do mundo. Ele já tinha prometido isso para Abraão. Ele falou assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis 12, 3. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é generoso. Deus nos abençoa. Deus muda a nossa história. E Ele leva a mensagem no lugar mais longe, mais longínquo. Ele leva do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares, dos confins da terra, virão pessoas e estarão alegres na tua presença. Por isso que Ele continua ordenando. O pastor Marcelo disse aqui, uma das funções ali da igreja, da missão da igreja, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Está lá em Mateus 28, 19. Fazer discípulos de quais nações? Todas, não é só brasileira. Não é todas as nações. Glória a Deus por isso. A notícia boa do Evangelho, para trazer
a seara completa, as bênçãos completas da seara. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor nos enche de alegria, nos enche de prazer, porque nós podemos acreditar, podemos esperar, podemos ter a esperança da glória, a esperança que estaremos com o Senhor eternamente. Glória a Deus. Sexto lugar, meus irmãos. Perderam a conta não, né? Sexto lugar. Deus abençoa a seara, frutificar. Aí sim. Veja que só no último item lá, frutificando a terra. Frutificando a terra. Versículos 9 até o versículo 13. Eu vou ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: Tu visitas a terra e a regas, tu enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso o dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos, e lhe abençoas a produção, coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Glória a Deus. Aqui então, a seara, né? Aqui agora a terra mesmo, o fruto da terra, a bênção na terra. Veja como que Deus abençoa, Ele que envia a chuva, as bênçãos do Senhor são completas. Nós vimos nos outros pontos a bênção para a alma, bênção espiritual, a bênção social, a bênção da justiça. Nós vemos agora que a bênção ali da terra, do fruto, do trabalho, do resultado do trabalho. Que bênção, meus irmãos. O Senhor visita a terra, Ele continua presente nesse mundo, Ele é o sustentador, Ele é aquele que dirige. A chuva vem por causa do Senhor. Nós estamos precisando de chuva, né? Nós oramos por chuva. E Deus vai mandar, mas vem por causa dele. Vem por causa do Senhor. E a recuperação dos lugares queimados que a gente tem visto no Brasil, em vários lugares, vem por causa do Senhor. Eu me lembro uma vez que morava ali no local onde tinha um morro bem cheio de mato e árvores, né? E foi numa época dessa, assim, igual que a gente está, que pegou fogo. Alguém pôs fogo lá, não é que pegou, né? A gente fala, pegou fogo, né? Alguém pôs. Muito bem. E aí pegou aquele incêndio, eu falei, vai acabar com tudo ali, nunca mais vai voltar aquele negócio. Pois é, queimou mesmo, ficou horrível. Passou. Meus irmãos, um ano depois, eu desci assim, olhei para aquela região, ela estava toda esverdeada. Eu falei, que? Exatamente o mesmo local onde tinha queimado, tinha acabado. Quem faz isso, meus irmãos? É Deus. É Deus que abençoa a terra. A gente, às vezes, tem um pensamento muito extremo, para um lado ou para o outro. E a gente fala, agora não vai ter mais chuva, ou então agora não vai ter mais a plantação, não é? Ou então agora é só chuva. A gente sempre pensa nos extremos. Agora a gente vai lá em Gênesis 8, 22, olha que interessante. Gênesis 8, 22, abra na sua Bíblia e olhe, para você ficar tranquilo nos momentos mais extremos dessa terra. Diz assim, olha, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha o Deus sustentador aí, meus irmãos. Olha o Deus que sustenta. Por que não vai deixar? Porque Deus está sustentando, está guardando, e Ele vai dar no seu tempo a chuva, o calor, o frio, o verão, o inverno, o dia e a noite. Glória a Deus por isso. A bondade do Senhor possibilita então todas essas coisas. No final do texto ali, possibilita os rebanhos, ele fala sobre os rebanhos aqui, não é? Os campos cobrem-se de rebanhos, os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria. Que bênção é o Senhor nos dando a seara e a sua bênção completa. E é por isso que ele fala ali, exultam de alegria e cantam, mas também nós nos exultamos de alegria e cantamos a esse Deus Todo-Poderoso. Concluindo, meus irmãos, o Senhor é que abençoa a seara do justo, e não só do justo, Ele abençoa a seara de todos. Pois a sua graça em comum possibilita que todos os homens tenham o fruto, a colheita, o alimento, não é? O clima, a água, o sol, a noite para o descanso.
Entretanto, o Senhor abençoa de uma forma ainda mais especial o seu povo, com o sustento que vem do céu, com o maná do céu, com a vida eterna em Cristo Jesus, com o consolo para a alma dado pelo Espírito Santo, com a esperança de que nós teremos uma restauração completa em nossa vida. Os homens em geral têm a bênção comum, os crentes têm a bênção comum e têm a bênção espiritual. Glória a Deus. Então, como viveremos? Viveremos clamando ao Senhor, pedindo essas bênçãos, pois só o Senhor que pode dar. Pedindo para que Ele abençoe a nossa família, a nossa casa, nossa igreja, o nosso trabalho, o nosso estudo. Os ouvidos do Senhor estão abertos, os olhos do Senhor estão atentos ao seu povo, à sua igreja. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Nós precisamos dEle. Sem Ele, nós, como diz o Salmo 127, nós não vamos conseguir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós vamos trabalhar, e não vamos ter prosperidade do Senhor. É o Senhor que dá, clamemos a Ele. Nosso tema desse ano é semear para colher, não é isso? Qual que é o tema? Semear para colher. Que Deus abençoe, então, que a nossa semeadura, que a nossa semente, que ela dê frutos e que o fruto permaneça em nome de Jesus. Clamemos ao Senhor para que a nossa semente seja a semente correta, seja um culto agradável ao Senhor. Um culto no nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Spurgeon diz assim: como um grupo de músicos que se reúne para dar boas-vindas e honrar ao príncipe, esperam até que ele faça a aparição, assim reservamos os nossos melhores louvores para o Senhor. Vamos fazer isso. Dar o nosso melhor louvor para o Senhor, clamar para que Ele esteja presente nesses louvores. E vamos fazer isso até o dia final, até o dia que Ele voltar. Segundo lugar, como viveremos? Exatamente em ações de graças. Em ações de graças. Calvino comenta que quando fala tu coroas o ano da tua bondade, é como se o salmista quisesse dizer que o ano fértil tinha uma glória peculiar ligada a ele. E foi coroado, por assim dizer, por Deus. Assim, se houvesse uma colheita ou uma safra mais abundante do que a habitual, aquele ano seria o ano da coroa, coroado, não é? E ele completa, todos os anos devem ser assim. Nós devemos pensar dessa forma e louvar a Deus, pois a coroa da vida virá a nós. Devemos dar graças a Deus pela grande bênção da seara. Vamos agradecer ao Senhor pelo que temos, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja. Podemos nos reunir aqui, louvar o Senhor, pelo alimento que vem à nossa mesa, pela bondade do Senhor, que além de nos dar essas bênçãos materiais, nos deu a maior bênção, que é a bênção espiritual. E estamos aqui porque o Senhor nos sustentou fisicamente e nos deu o maná do céu, espiritualmente. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, o maná que veio do céu, o pão que desceu do céu para nos dar vida e vida eterna. Portanto, meus irmãos, clamemos ao Senhor pela nossa vida, nossa família, nossa igreja. Clamemos pela nossa nação. E agradeçamos a Deus todos os dias por sua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Vamos orar?